Fala, meu povo! Estamos com mais um episódio do podcast Conexão Hemosaúde. Hoje nós temos alguns convidados muito especiais. A gente já estava conversando aqui, dando algumas risadas e já adianto que é um prazer conhecer vocês. E hoje a gente vai falar de um assunto que considero extremamente importante, né? É o Setembro Verde. O Setembro Verde, que representa ali o mês de conscientização e incentivo da doação de órgãos, tecidos e medula óssea. Então nós temos aqui André Torres, certo? André Matos, posso te chamar de Dedeco, né? Sim, pode sim. E a Giovana de Oliveira, também podemos... A Dodô? Dodó. Dodó, famosa Dodó. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto, que é a doação de medula óssea. Mas antes eu queria um pouquinho que vocês contassem sobre a história de vocês, o que vocês representam nesse contexto de doação de medula. Pode ser? Então, vou começar com a Giovana. Bem, o Redondo entrou em contato comigo em 2021, através de e-mail, né? Porque eu não estava com Os dados atualizados. dados atualizados. Que legal. Aí, assim que eu atualizei, eles entraram em contato comigo através do telefone, falando, né? Que eu fui para o Hemocentro, mais próximo da minha cidade, que é o Hemos, e fiz um teste. Eu acho que em 15 dias o resultado saiu, realmente deu 100%. E aí eles perguntaram se eu tinha disponibilidade de viajar. Foi em Isso plena para doar medula doar. óssea. E era um momento complicado, né, Giovana? Muito complicado. É pandemia, depressão, mas o sim sempre estava assim, acima de tudo, né? Amém. Aí eu fui para Natal, fiz uma bateria de exame, como um procedimento qualquer, você tem que fazer exames, né? E daí eu já saí de Natal com a data marcada do procedimento. O meu foi por punção. Certo. E você, então, fez essa doação. E é a primeira vez. Nessa ocasião tinha sido a primeira vez. Primeira vez. Certo. Então a gente vai contar um pouquinho das suas experiências sobre como foi a coleta, etc. E Dedeco, fala um pouquinho sobre você. Então, eu sou farmacêutico, sou doador de sangue e depois eu passei a ser doador de plaquetas, frequente. Sou doador Megastar do Hemos, então sempre que precisa eu tô lá. Megastar, né? Megastar, rapaz. É estrelinha, viu? Exatamente. Então, sempre que precisa, tem estoque baixo, eles entram em contato para saber a disponibilidade de doação. E também aproveito, porque como eu viajo o Brasil todo, aí tem alguns hospitais por aí que, às vezes, por algum problema, tem estoque baixo de plaquetas, aí pergunta se eu tenho disponibilidade para doar, eu dou. Em várias cidades também. Então, para mim é um prazer poder ajudar a salvar vidas, ter esse gostinho, né, dessas doações, e me cadastrei como doador de medula. A bênção de Deus lá foi compatível com a pessoa, doei, foi uma surpresa muito grande para mim, poder saber que tinha uma pessoa que precisava de um pouquinho, né, e eu disse sim. Como eu sou da área da saúde, né, então para mim é mais fácil, trabalho com oncologia já há mais de 15 anos, então é muito comum eu conhecer muitos pacientes nesse momento, precisando de um doador, precisando de doação de sangue, precisando de doação de plaquetas. E eu ficava olhando e falei, caramba. E do outro lado existiam muitas pessoas que não imaginavam que tem aquelas pessoas que estão pedindo ajuda, estão pedindo socorro. E com isso, por eu ter sido abençoado, ter sido compatível com alguém, eu decidi abraçar a causa, né, ajudar mais pessoas a tirar dúvida, levar essa mensagem para mais pessoas. E para resumir, nada mais é do que você estender a mão. Eu acho que resume muito bem que é aquele momento que a família recebe o diagnóstico e no momento do diagnóstico todos ficam sem chão, sem saber para onde ir. E nesse momento que muitos entram em contato com a gente, né, para ir nesse momento para pedir apoio, que eles estão dentro de um hospital, num leito, sem praticamente... Muitos têm que viajar para outra cidade, não conhecem ninguém naquela cidade. E a gente estende a mão e fala, conte conosco que a gente vai ajudar. Então, quando ela está naquele leito, que ela vê que tem muitas pessoas fazendo campanha, ou doando sangue, ou plaquetas, ou se cadastrando com doador de medula óssea, em qualquer cidade do Brasil, em outros países também, ela se sente confortada. E daí ela tem mais tempo e cuidado para poder passar por aquele momento do tratamento. Então é isso, é o estender a mão e ajudar a construir uma ponte até o outro lado do precipício, que é a cura. Então a gente vai falar muito aqui sobre isso, sobre esse estender a mão, que é para ajudar o próximo. Show. E
André Torres. Opa! Fale um pouquinho aí, de você, da sua história. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande estar dividindo essa mesa, esse bate-papo com 2 doadores de medula, que são pessoas que representam o que salvou minha vida, que são os doadores. Mas, para começar contando a minha história, meu nome é André, como o Felipe já falou, eu sou de Maranguape, Ceará, e eu me envolvi, fui inserido no meio da doação de medula não porque eu quis, mas primeiro porque Deus tinha algo muito maior na minha vida, além de fazer um tratamento de câncer. Eu fui diagnosticado com leucemia em 2018, e aí começou um tratamento muito forte, tudo de imediato, um tipo de leucemia mais raro, que foi leucemia aguda indiferenciada, teve uma mutação genética chamada cromossomo Filadélfia, e nesse contexto todo, de cara já foi indicado o transplante de medula. Aquela loucura, né? A pessoa descobrir que tem câncer, porque a primeira coisa, Felipe, que eu descobri, que eu aprendi com isso, no momento do meu diagnóstico, é que a notícia ruim, infelizmente, também pode bater na sua porta. A gente acha que o câncer, até você ter uma proximidade dele, o câncer só vai dar um amigo muito distante, se for alguém na família, um familiar muito distante, mas nunca na sua casa. Nós temos essa mania. Sim. Mas o câncer realmente pode bater na sua porta. Ninguém está isento disso. Então esse foi o meu primeiro aprendizado, mas o tratamento iniciou de forma imediata, tive a indicação do transplante de medula, e aí tem umas histórias boas para ser contadas, que eu fui inserido no meio da doação de medula. E eu, assim como o Dedeco, na minha visão de paciente, eu agarrei essa missão que Deus colocou na minha vida. Ele me deu cura, eu podia nesse momento já quase 6 anos depois do transplante, tá quietinho, sossegado, vendo o mundo acontecer, mas eu entendo que o câncer, que foi o meu diagnóstico, a leucemia, se tornou muito pequeno para o propósito que Deus tem na minha vida, que é também me estender a mão, que é ajudar possíveis doadores a quebrar os mitos sobre a informação, sobre esse assunto, sobre doação de medula, e chegar para outros pacientes que estão passando pela mesma coisa que eu já passei e dizer: eu te entendo. Eu sei o que você está passando. Porque a maioria das pessoas realmente não entendem o que um paciente oncológico passa. Só quem passa é que sabe. Um familiar próximo pode até chegar e dizer: eu sei o que ele está passando, mas não está sentindo as dores físicas. Tudo isso, eu costumo dizer que um familiar, ele sente tudo, menos a dor física. Então, o que eu peço para Deus é sempre que Ele me continue me usando, me sustentando, me levando para lugares altos, mas que eu seja útil diante de tudo que aconteceu na minha vida. Nossa, é impactante, né? E eu vou confessar, vocês, quando falam, eu fico até, hipnotizado. Vocês mandam muito bem, assim, é impressionante. E não é à toa que vocês carregam aí nas redes sociais, nas plataformas digitais, esse projeto de vida, né? E eu queria aproveitar, vocês estão até com as camisas representando, vocês falassem um pouquinho desses projetos que vocês criaram, como começou, como é a história por trás disso. Então, pode ser? A gente pode começar então com o projeto Caçadores de Medula? Pode sim. Caçadores de Medula foi um presente que Deus colocou na minha vida. No meio do tratamento, no foco, naquele ruge do tratamento, como eu falei, eu tinha indicação para o transplante de medula. Para o transplante acontecer, o que é que precisa? Um doador. Meus 2 irmãos, eles não foram compatíveis o suficiente naquele momento para ser o meu doador. E aí, quando isso foi descartado, começou, meu povo, a verdadeira caçada. A verdadeira caçada para se encontrar um doador. Era campanha por cima de campanha, mobilização nas redes sociais, dentro de empresa, no Hemócio. O Hemócio sempre foi muito parceiro meu ali, me ajudando em tudo. Até que teve um episódio que mudou a minha percepção de tratamento e minha percepção de dizer: eu não posso fraquejar. Minha esposa, aí vamos lá, minha esposa levou o meu filho, que na época tinha 1 ano de idade, para uma campanha de doação de sangue que estava acontecendo numa escola na minha cidade, lá em Maranguape. E eu estava internado, e ela, de uma forma muito despretensiosa, apenas para estimular as pessoas que estavam ali para doar sangue, a também realizar o cadastro de medula, colocou uma plaquinha nas costas dele.
caçador de medula, uma plaquinha de papelão simples, escrita à mão. E lá vai ele no meio da escola, andando, estava aprendendo a andar, balança, mas não cai. Mas era uma criança com a plaquinha nas costas, com caçador de medula. E aquilo dali, como eu falei, a minha esposa fez isso de forma muito despretensiosa. Era ali para aquele momento, para estimular as pessoas que estavam ali. E quando eu recebi essa foto, aí, meu amigo, é por isso que eu digo que virou a chave do meu tratamento. Por quê? O filho mexe, né? Eu recebi essa foto de, putz, eu estava internado. Eu disse, isso aqui é o meu filho, ele não sabe o que está fazendo, não. Mas ele está lá fora querendo salvar a vida do pai. Naquele momento eu nem era mais o super-herói dele. Ele é que era o meu super-herói, super caçador de medula. Nasceu um super-herói naquele momento. Então, quando eu digo que foi a virada de chave no meu tratamento, e dizer, eu não posso fraquejar, porque meu filho está lá fora, querendo que o pai dele seja salvo. Querendo que o pai dele seja salvo, não querendo crescer sem um pai. E isso virou. E porque nasceu o caçador de medula, e a gente estava nas campanhas, muita gente querendo saber como é que eu estava, querendo saber informação sobre doação de medula e tudo. Nasceu o caçador de medula e a gente teve a ideia ali, eu digo, vamos criar um perfil chamado Caçadores de Medula. Mas primeiro nasceu o super-herói. E aí, inicialmente era só para uma causa própria, para me ajudar, para mostrar as informações sobre o assunto, sobre doação de medula, mostrar dia a dia como é que estava meu tratamento. Mas Deus colocou lá no meu coração, digo, isso aqui não é só para tu não. Isso aqui é para ajudar vários outros pacientes, ajudar vários outros familiares. Te agarra nisso. Isso no meio do tratamento, eu não tinha nem encontrado o meu doador, isso começou a nascer. Só que os caçadores de medula me deu outra percepção durante o meu tratamento. Que além de me ajudar, eu poderia estar ajudando outras pessoas ainda em tratamento. E me deu aquilo ali uma sensação de utilidade. Eu sempre gosto de dizer isso no meio oncológico, que para um paciente, pós-paciente, você ser útil é muito bom, porque o câncer devasta muitas vezes a família dele. Você tem que parar por um tempo que você fazia. Então, os caçadores de medula me trouxe algo de útil, de saber que eu estou sendo usado por Deus para ajudar outras pessoas através dos caçadores de medula. Minha doadora apareceu, eu fiz o transplante em 2019. Eu poderia, como falei, não, agora deu tudo certo. Graças a Deus. Deixa o barco rolar. Mas, como eu falei, o câncer ficou desse tamanho diante do que a missão que Deus colocou na minha vida com os caçadores de medula. E isso me faz muito bem. Ajudar um paciente me faz muito bem. Como o Dedeco falou, pessoas me procuram ali nas redes sociais, pacientes identificam que eu já fiz um tratamento de câncer, que eu já realizei um transplante de medula. E as pessoas querem saber como foi, como é, querendo que eu dê a minha experiência. Meu amigo, eu paro e dou atenção total para essa pessoa. Porque eu fui muito ajudado quando eu precisei. Encontrei pessoas que estavam ali, pessoas que já tinham vencido o que eu ainda estava no processo. Então, os caçadores de medula, além de estimular novos possíveis doadores de medula óssea, ele também tem outro braço muito forte que é para atuar na causa oncológica, como um todo. Com foco no paciente, com foco nos direitos do paciente, com foco em levar minha experiência como paciente para congressos oncológicos. E o que eu gosto mais, testemunho. Eu não falo mais que é meu relato de cura, eu falo que é meu testemunho de cura. Relato é uma contação de história. Testemunho é da onde veio a minha força e quem me salvou, que o nome dela é Jesus Cristo. Então, para mim, é muito forte estar num ambiente de fala desse, um lugar de fala, falando para milhares de pessoas que hoje eu estou curado e que quem me mantém em pé, que me dá força, sabedoria para seguir com a missão que Deus me deu, é o Senhor Jesus Cristo. Para mim isso é muito forte e eu fico muito feliz em atuar na causa. De novo, ser útil para outras pessoas. Interessante. Eu, obviamente, conheço, vocês não me conheciam, né? A gente está se conhecendo hoje aqui nessa gravação.
E eu já conhecia vocês. Eu vejo vocês nas redes sociais e tal. Eu não conhecia essa história. Então, o primeiro caçador foi seu filho, Caçador, né? tem gente que me chama de caçador de medula, tem gente que me chama o macho velho do Ceará, mas o caçador de medula é meu menino. E hoje ele tem 7 anos. Hoje ele já tem 7 anos, sabe da importância dele. Eu faço questão de falar o quanto ele foi importante para mim e o quanto aquela foto dele é importante para outros pacientes. A virada de chave. É importante para outros pacientes porque acaba se tornando ali um sinônimo de esperança, sabe? Sim. Eu digo que ele é o super caçador de medula, ele fica todo... eu sou caçador de medula. Legal. E outro projeto muito legal que tá aí, tá nas redes sociais também, é o Flamedula. Eu acho que o nome já diz logo, né? Quando ele chegou, eu falei, é por causa do Flamengo? Conta um pouquinho pra gente aí sobre esse projeto. Começou assim, como eu falei, né, eu já era doador de sangue, aí uma criança, outro dia, isso foi em 98, comecei a doar sangue no Hemossi, e depois, 2003, por aí, eu conheci a doação de plaquetas, eu não conhecia. E nada mais é do que uma simples doação, que é para o método chamado aférese, onde você coleta as plaquetas e seu sangue retorna. O procedimento demora mais ou menos 1h30. E um detalhe dessa doação de plaquetas é que você pode doar toda semana. E não precisa esperar aquele tempo que tem, que é o de sangue, que é de 2 em 2 meses e tal. É muito importante. No outro dia do meu diagnóstico, eu estava recebendo a bolsa de plaqueta. Eu não sabia nem o que era isso. E assim, é importante também, pessoal, porque eu fui chamado no Hemossi para doar plaquetas. E eu fui. Tá eu lá doando, quando de repente eu abro o Instagram, tá uma foto do André no ambulatório do Hemossi, fazendo uso de plaquetas. Claro que não era minha, tinha acabado de doar, ainda tem todos os testes e tudo. Mas quando eu vi, ele estava lá com a camisa da Flamedula, tomando, já existia o caçador de medula, mas ele estava com a camisa do Flamedula tomando uma plaqueta e dizendo assim, o doador, como é que é? Não é nem anjo, né? Não é nem... Obrigado, doador, não lembro assim. Você é um anjo, não sei o quê. E quando eu vi aquilo, eu fiquei tão emocionado, e eu fui lá dar um abraço nele. Eu desci lá pelo Hemossi, fui lá, dei um abraço nele, e eu vi o quanto é importante, pessoal, você... que tem uma vida normal. O André outro dia me relatou que ele fazia academia, ele fazia esporte, praticava esporte, era um cara que vivia viajando também a trabalho. E na véspera do aniversário do filhinho dele, ele foi diagnosticado e teve que cancelar todo o aniversário do filho, ia completar 1 ano, na véspera. Ele falou, não, mas é o aniversário do meu filho. Não, calma aí. 10 dias antes você vai completar 1 ano. Você vai internar só daqui a 30 dias que você vai, como assim? Eu tenho minha vida para poder. Então... acaba que também serve um alerta para você que está nos assistindo. Você que tem sua vida normal, você tem a gratidão a Deus, que está com saúde para dar e vender, vamos doar um pouquinho da gente, né? Doar um pouquinho de sangue, um pouquinho de plaqueta, se cadastre como doador de medula, seja também um... Como é que o André gosta de falar? É aquele que, já que você não pode doar, você pode ser um... doador influenciador. Influenciador, E aí eu conheci, e eu acredito muito, pessoal, a gente que tem... essa gratidão a Deus pelo dom da vida, pelas bênçãos que Deus dá pra gente, a gente tem que tentar retribuir de alguma maneira. E eu sempre fazendo minhas doações e tudo, até que quando teve um dia que um amigo meu falou que ia ter uma campanha na Praça das Flores para tentar encontrar um doador para um amigo que tinha sido diagnosticado com leucemia. Eu falei, caramba, poxa, conta comigo, eu dou um pulinho lá. Acho que eu vou lá para poder ajudar. Mas eu iria ajudar para tentar falar um pouco sobre a importância de ser doador, como a minha experiência ter sido doador de medula óssea. E nisso, quando eu fui, tinha que levar o seu filho como super-herói. Eu levei a Bebele de Mulher Maravilha, o Davi estava lá também. E o tema da campanha era como se fosse a Liga da Medula, né? Era, para tentar encontrar a medula pro André. E quando a Maitê me viu com a camisa, eu doei medula óssea, aí ela, você se cadastrou, né? Eu falei, não, eu doei. Ela, como assim? Eu tô conhecendo, primeira vez que eu conheço um doador. E eu percebi que muita gente que estava na fila, inclusive, que veio um ônibus lá de Maranguape, veio uma galera para se cadastrar como doador de medula por conta da campanha do André. E bateu uma preocupação também, porque nessa campanha as pessoas estavam muito preocupadas, muito mexidas emocionalmente para o André. Então muitos estavam querendo fazer o cadastro, que é apenas um tubinho de sangue desse aqui para você fazer o cadastro, para tentar ser compatível com o André, mas aquelas pessoas poderiam ser compatíveis com qualquer pessoa do mundo. Isso é importante reforçar. E eu falei, do mundo. Aí eu falei, caramba, aí eu tava na fila, perguntei pro pessoal da fila, vem cá, alguém sabe como é que é feita a doação? Não, quero me cadastrar pro André, calma. Se você se cadastrar, você pode ser compatível não só pro André, mas qualquer pessoa no mundo. Se você for com outra pessoa, você vai doar? Eu dou.
Então, assim, e eu percebi também que as pessoas não estavam sabendo como é que era feita a doação. E isso começou a bater uma preocupação. E nisso me chamou muito a atenção, porque o André, a gente ficou acompanhando, cheguei a fazer visita no hospital com ele, para fazer vídeos lá, para poder, para que mais pessoas possam, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, e essas mais pessoas se cadastrem, mais pessoas também tenham um coração tocado para se tornar um anjo compatível. E com isso, teve uma criança, Andrezão, não sei se tu lembra, teve uma criança em São Paulo que ele tinha um doador compatível e a gente fez campanha para ele. E tinha um doador compatível. Só que aí, por algum motivo, o doador não estava mais disponível. Isso a gente precisa alertar aqui o pessoal. E esse doador não estava disponível. E a família era uma família bem pobrezinha. Acabou que a criança já estava próximo do transplante lá e ela veio a óbito, né, cara? E eu chorei pra caramba nesse dia. Eu estava lá em casa. Aí minha esposa falou, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa que o doador não estava disponível. Eu falei, poxa, por que eu não fui compatível com ele também? E eu coloquei no lugar daqueles pais, porque os pais ficaram praticamente... Imagina, você receber a notícia que a única chance de cura do seu filho era um doador, esse doador não estava mais disponível. E naquele momento bateu eu conversei com Deus, falei, Deus, coloca alguma coisa para que eu possa fazer. O que eu posso fazer para ajudar para que isso não aconteça mais? Para que as pessoas digam sim. Aí que veio a minha preocupação. Aí eu conversando com o André, no dia que tua medula pegou em São Paulo, fui te fazer uma visita lá no hospital. Aí cheguei lá, paramentei todo, né, e tudo. E daí veio a ideia de criar o Flamedula. Aí eu apresentei o projeto lá no Flamengo. Nasceu dentro do quarto do hospital. Foi a gente conversando. E daí eu fui no Flamengo, fui na Gávea, porque tinha uma criança em Curitiba transplantando. E a mãe me ligou, mandou uma mensagem, Dedeco, poxa, tá chegando próximo da medula pegar e nada da medula pegar. Eu tô preocupada, porque tá já no D+16, D+15, uma coisa assim. E nada da medula pegar, e eu, calma aí. Aí tava com o dirigente do Flamengo, fiz um vídeo com ele, é o dirigente, que é o Maurício Gomes de Matos, né? E ele falou assim, que é o nosso vice-presidente de consulados e embaixadas lá do Flamengo. Ele falou, Alexandre, estou aqui para fazer um convite para você, você vai ficar curado, sua medula vai pegar e você é meu convidado para um camarote lá em Brasília para a gente assistir um jogo do Flamengo junto, não sei o quê. E a criança, por ele desde os 7 anos estar em tratamento contra a leucemia, ele era muito revoltado com a doença, então não queria falar com ninguém, estava chateado. Quando ele viu esse vídeo, ele começou a falar, responder o pessoal e tal. Aí ele falou, e outra, tô pegando uma camisa aqui, vou no vestiário hoje. O Flamengo ia jogar na quarta-feira no Maracanã, era um dia de quarta, e ele foi lá pegar o autógrafo dos jogadores. E eu mandei um vídeo, tá aí, tá pegando o autógrafo dos jogadores, isso aí vai ser o presente da pega da medula. Cara, por incrível que pareça, quando foi na sexta-feira, a medula pegou. Aí eu falei, caramba! Aí eu percebi que são essas pequenas coisas. Aí a mãe dele mandou um áudio pra mim, Dedeco, muito obrigada. Aí ela mandou um áudio chorando, né? Muito obrigada, porque são através desses pequenos gestos, pequenas palavras, pequenas atitudes, um aperto de mão, um abraço, um estender a mão. Faz tanta diferença nesse momento que a gente está aqui no quarto, isolado, sem ter muito acesso, de mãos atadas. E daí a gente vê agora com essa felicidade do renascimento do meu filho. Então, muito obrigado e tudo. E eu aproveitei que estava lá na Gávea, eu falei, eu queria criar, existe um programa de consulados e embaixadas no Flamengo. Então, por exemplo, Fla Sobral, Fla Quixadá, Fla Sede, que fica lá em Parnaíba, tem Califlá nos Estados Unidos, Fla Filadélfia, Fla Miami, ou seja, Fla Brusque, Fla RS, que é lá no Rio Grande do Sul, então Fla Manaus, então norte a sul desse país você tem consulados e embaixadas, inclusive dentro das pequenas cidades. Então, há uma capilaridade muito grande, principalmente para as ações. Se tem uma pessoa lá em Quixadá, a gente consegue marcar o pessoal da Fla Quixadá para eles fazerem doação no banco de sangue de lá. Então, para você ter uma ideia, no Fla Ilhéus, Fla Itabuna, entendeu? Fla Lavras, né? O pessoal lá de Lavras. Então, o Flamengo é um mundo, né? Na verdade, das maiores torcidas. Não é um torcedor, é um estilo de vida. A pessoa que é torcedor é um estilo de vida. Então, abraça qualquer causa que o Flamengo esteja envolvido e os torcedores, né? E com isso, lá nós temos esse programa de consulados e embaixadas, onde você tem, durante todo o ano, ações sociais. Então, tem o mês da Páscoa, o mês do Dia das Crianças, dar brinquedo, doação de sangue é mês de novembro, dezembro é cesta básica, e tem outras lá. Eu falei, poxa, quero botar o mês de setembro como um mês dedicado a um cadastro consciente de doadores de medula óssea. E o Maurício Gomes de Matos estava com um amigo de infância, talvez tu deva conhecer ele, que era o André Dias. André Dias. Ele estava transplantando... Pará, né? Do Pará. Ele é teu conterrâneo, lá de Belém. E ele estava transplantando no Einstein. E na época, ele é amigo do Maurício Gomes de Matos de infância. E ele falou, Dedeco, eu tô com meu amigo no Einstein transplantando. Então, cara, de antemão, tá aprovado. A gente já vai fazer o calendário aqui, já vai incluir.
e arruma 5 sócios para que você possa criar, na época, consulado. Aí a gente criou um consulado. Tanto é que esse colega, que o filho dele teve a pega da medula, ele ficou tão feliz que ele fez o cadastro na hora, só para poder ajudar a gente a criar o consulado. E aí juntou o Totonho, que é daqui de Cariús, ele é sócio do Flamengo, aí ele juntou meu primo Michel Mesquita, tem o Raí, que também é lá do Rio, o Dudu, eu... Tá faltando mais alguém? Tomara que eu não tenha esquecido alguém. Aí, que senão fica chato. Deixa eu ver. Raí, Michel, eu, Dudu e o Totonho. São 5. Aí criamos o consulado e a gente começou. A primeira campanha que a gente fez foi no Maracanã. Lá, Dia Mundial do Doador de Medula Óssea 2019. Falei com o Redome, falei com o Flamengo pra gente botar um stand no Maracanã. E o Flamengo ia jogar em Belo Horizonte, porque nesse dia no Maracanã ia ter um evento lá. Aquele negócio de família, food truck, botar um telão, ia ter uma corrida pra família, pra dar medalha e tal. Eu aproveitei e botei um stand. A gente botou um stand, caramba. Aí começou a chegar a gente, não conhecia Flamedula. Chegou, meu filho tem leucemia. Poxa, eu falei, como é que eu faço para fazer parte? Aí começou a chegar gente e o pessoal me chamando para fazer lives, para falar sobre o assunto, que era um assunto pouco falado, e a gente acabou incluindo no futebol também. A gente pegou essa parte da paixão e também acabou incluindo e para poder ter um alcance maior. Tanto é que lá nos Estados Unidos a gente faz campanha. Tem um pessoal lá, você manda uma mensagem de texto com a palavra Flamedula, você recebe o kit em casa. Inclusive tem uma cearense lá, que ela é do interior aqui do Ceará, a família dela, foi diagnosticada recente lá nos Estados Unidos e está tendo campanha de medula óssea para tentar encontrar um doador para ela. E lá ela não estava sabendo como é que era feito o cadastro nos Estados Unidos. E muita gente imigrante que está lá, que não está regular, tem dúvida, não quer se cadastrar porque acha que tem que vir para o Brasil doar. Eu falei, não, você pode se cadastrar aí, você doa, ninguém nem vai saber quem é. Sai de casa, né? E daí foi isso. Com a minha experiência de ter sido doador de medula óssea, a gente acabou fazendo essas ações. Enquanto eu estava lá no Rio, em 2019, no Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, que é no 3º sábado de setembro, minha família estava aqui na Praça das Flores. Acho que você estava, a Duda estava na época. Então, minha esposa com meus filhos vieram para poder representar. E também a gente conseguiu fazer em várias cidades. Com isso, tinha uma paciente em Campos que ela tinha sido diagnosticada, a Priscila. Picholine, isso. Aí ela foi diagnosticada amamentando, tinha acabado de ter neném. Aí o esposo dela, desesperado, falou, não, calma, fica tranquilo. A gente vai fazer campanha em todo o Brasil. Então, a gente vai te marcar. Cuida da sua família. E ele falou que não esquece essas palavras que eu falei, porque estava preocupado. Ele queria alugar ônibus, ele queria fazer tudo para poder ir para o Rio de Janeiro fazer o cadastro. E até que ele cuidou da família, ela fez os ciclos de quimioterapia, entrou em remissão, encontrou um doador compatível, fez o transplante e ficou curada. Então, é todo esse momento que você para pensar, como o André registrou aí. Eu queria até fazer uma pergunta, Andrezão. Rocha. Porque, gente, assim, na hora do momento do diagnóstico, ele se encontra lá no quarto, eu lembro que o André começou a ligar para várias empresas para falar sobre a importância de dar uma palestra nas empresas, porque antigamente o cadastro era até 55 anos. Assim, porque você imagina você estar no leito do hospital lá, isolado, sem poder sair, fazendo quimioterapia, com a imunidade baixa, você pensar, caramba, em algum lugar desse mundo tem alguém compatível comigo e eu vou encontrar. O tempo todo tem aquela esperança e tudo, mas fica numa sensação, né, André? Porque além de você, muitos que vão nos assistir vão estar com essa sensação. A Giovana aqui, ela passou por um momento que ela estava super para baixo, de repente ela, opa, tem uma pessoa precisando de mim. Então eu queria saber desse detalhe também, porque é importante quem está nos assistindo, que foi convocado pelo Redome, para que ele saiba a importância de dizer sim e seguir até o final com o processo de doação, porque o seu sim não salva só a vida do paciente, salva a vida de toda a família. O André aí está com o Davizinho, família toda e os amigos aí juntos. Eu precisei passar por uma situação dessa para começar a seguir o Flamedula e o Caçador. Eu faço em redes sociais, a gente divulga muito, porque pessoas da área da saúde chegam para mim e perguntam como é que tu conseguiu ser doadora de medula óssea. A área da saúde. A área da saúde. Gente, tem amigos meus médicos que chegou para mim perguntar. Aí eu tive que explicar que hoje é de 18 a 35 anos para fazer o cadastro, para dar mais esperança ao paciente, começa daí, né? Aí uns dizem assim, eu já tenho 40. É assim, eu acho que a algum ponto ainda falta muita informação para as pessoas se tornar, pelo menos, e se cadastrar, né? Porque quanto mais pessoas têm cadastrado, mais esperança a gente tem que dar ao próximo, né? Aquele que está no leito do hospital. Mas primeiro passo é dizer o sim, né? No meu caso, eu disse o sim quando, em 2011, eu fui doar sangue pela primeira vez. Eu fui doar para um paciente que era O negativo. E nessa época,
quem fez a coleta, o profissional da área de saúde, perguntou se eu queria fazer o cadastro na medula óssea, porque eu também não sabia. Aí eu fiz. Passou 10 anos para o Redome me localizar, mas começa daí, né? Então você se cadastrou e ficou 10 anos. 10 Aí anos. chamaram você. Aí conta um chamaram. pouquinho dessa história pra gente. Pois é. Quando eu fui doar sangue, eu não sabia desse cadastro de medula óssea. O profissional da área da saúde, na época, me perguntou: a senhora quer fazer... Não é a senhora não, né? Na época eu era jovem, 10 anos mais do... Se eu queria me cadastrar com medula óssea, eu digo, com certeza. Aí demorou o quê? 10 anos, que não acontece muito, né? O primeiro passo é você fazer o cadastro. E é importante você falar isso, que não é assim. Muita gente se cadastra, nunca foi chamada. Pronto, meio que eu escuto reclamando, muito isso. entendeu? Então é bom você falar que isso não importa. 10 anos. 10 anos depois você estava lá. 10 anos após eu fui chamada e graças a Deus deu tudo certo, mas tem amigos próximos meus, como eu falei, que me perguntam como é que eu consegui ser doadora de medula óssea. Giovana, e ela deu uma sorte também, porque você não mudou seus dados, né? Estavam todos Não. atualizados. Só o número de telefone, né? Eles me localizaram através do e-mail. Do e-mail, né? Olha aí. Ou risco. Se tu fosse daqueles que nem olha Nem olha e-mail. Ou então Pois aquele é. e-mail antigo que não usa mais. Pois é, então pensou? 10 anos depois podia ter acontecido Por isso que muita é coisa. importante. A Aproveita e dá um recado importância, aí. né, de hoje a gente olhar, abaixar aqui no celular o aplicativo do Redome, se você trocar algum telefone, e-mail, sempre atualizar. Meio endereço, né? Para eles irem localizar. E é no aplicativo. É no Muito aplicativo, fácil, né? muito Esse fácil. aplicativo chamado Redome. Lá você consegue atualizar seus dados. Tem um negócio muito legal. Você que eu gosto de abaixa no falar, Play Store. Baixar a carteirinha de doador. Isso que é bacana. E eu gosto de falar disso porque quem é cadastrado gosta de ter a carteirinha. E eu gosto de fazer esse movimento. Isso também. Baixa a sua carteirinha, poste nas suas redes Marca sociais. a gente. Marca Caçador de Medula, Isso. marca Flamedula, marca Giovana e diga assim, ó, eu sou doador de medula. Porque, como eu disse, seja também um doador influenciador. Exemplo não é a única forma de influenciar pessoas, viu? É a única. Então, se você mostrar o exemplo que você já fez, você pode levar uma boa parte das pessoas perguntar que carteirinha é essa de doador de medula? Aí é a chance que a pessoa tem de falar sobre o assunto. E o mais bacana é porque lá tem a data da coleta da medula, quando foi coletada, e a data que você Isso entrou aqui no... salva vidas, né? Mostra Aqui, pra câmera ó. aí, qual câmera aí, Dá ó. pra pegar? Aqui salva vidas. Aqui ela coloca aqui, ó, data da coleta foi feita 11 de maio de 2011 e o cadastro, ela entrou no banco, que foi feita a análise do HLA dela, entrou em 11 de julho de 2011. E os dados dela estavam atualizados, o e-mail estava atualizado e conseguiu encontrar. Então, muito importante A importância você baixar o desse- aplicativo, atualizar seus dados, para que é bem aqui assim, que você pega aqui, ó, aí tem a opção minha carteirinha, atualizar dados, ó. Clicou, aí nesse ponto aí vai abrir uma pastinha onde você coloca seu nome, seu endereço, telefone, enfim. Então é pra quem super já- simples. Pega logo aí, para você que está assistindo, pega logo a sua carteirinha de Vamos doador. atualizar, Baixa né? o Posta nas aplicativo. redes sociais e vamos fazer esse movimento do bem. Lembrando que setembro tem o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, que é todo terceiro sábado de setembro. Então vamos aproveitar esse momento, Setembro Verde, doação de órgãos e tecidos. Vamos fazer esse movimento nas redes sociais para alcançar mais pessoas, sabe? Eu acho que essa é o jogo do negócio. Que as redes sociais a gente vai muito longe. Isso. O trabalho de formiguinha que a gente faz, de conversar com as pessoas, é um trabalho de formiguinha. É árduo, mas as redes sociais chega de forma mais rápida a informação. Giovana, a Giovana trouxe um certificado aqui. Conta um pouquinho pra gente aí o que isso certificado? representa. Isso aqui é um tudo, né? Dedé Terra me deu uma ideia que eu vou fazer. Isso aqui eu recebi no Hospital Rio Grande, onde foi feito o procedimento. Natal. Em Natal. Após o procedimento, na minha alta, estava toda a equipe com isso aqui. Ah, legal. Que eu acho que eu vou levar pro resto da minha Legal, vida. legal mesmo. Eu acho que a gente tem o certidão de nascimento, o meu é esse agora. E eu tô vendo ali o Dr. James, Dr. Rodolfo, Ana Cecília. Eu fui muito bem acolhida por esse hospital. O pessoal lá é sensacional. O Rio Grande faz muita coleta. Muito Nossa, bem ele acolhida. faz bastante. E eu tenho muita gratidão por essa equipe médica que me atendeu. Pois é, isso que Aí eu ia... a pergunta é boa. Como é que eles te tratam? Como é que os hospitais, os centros coletadores tratam o doador? Me dá a tua experiência, como é que tu foi tratada? Tu foi apenas como mais uma ou... vocês- Eu me senti em casa. Que bom. Eu fui tão bem acolhida que eu me senti em casa. Do laboratório onde eu fiz exames até o médico que após os exames me atendeu, como é o nome dele, Dedeco?
Dr. James? Sim, ele que me atendeu. E eu tinha 2 maneiras de doação. Eu não quis, né? Ele olha seus acessos, mas eu fui através de punção. Ele me explicou tudo. Tirou todas as dúvidas. Tirou todas as dúvidas. E como foi punção, depois que eu saí, eu entrei em outra equipe médica, né? Com todos os exames, que foi na hora do sim. A profissional da saúde perguntou se eu estava consciente do que eu estava fazendo. Ali na última... Na última remessinha já, no último momento, eu vim embora para o Ceará. E eu, muito curiosa, né, que eu sou curiosa, eu perguntei se o paciente sabia da minha existência. E ela me disse que eu era a única esperança dessa pessoa. É isso que precisa ser dito. E eu não achava justo, naquele momento, dizer um não. Se do outro lado, você não sabe aonde, mas você ser a esperança de outra pessoa. Deixa eu reforçar aqui o quanto você é importante. Deus não fez o polegar da gente igual ao de ninguém. A nossa digital não é igual a de ninguém. Por que que ele coloca outra pessoa no mundo geneticamente compatível? Só pode ter um motivo, cara. Então, eu tenho uma profissional que atua na área da doação de medula, ela fala assim, se você desistir, nós vamos perder o paciente. E é forte, né? É forte, nós vamos perder o paciente. Tanto, André, que até a gente assina um termo de consentimento antes da doação, que naquele momento a gente não pode mais desistir, porque o paciente vai internar, que é feita a consolidação pré-transplante, né? É feito toda a quimioterapia, radioterapia, 10 dias antes ele interna, 10 dias antes de receber a medula, que é chamado D0, o dia que recebe a medula. Então, D-10 eles internam para fazer todo o procedimento pré-transplante, químio, rádio, vai destruir a medula dele, que é o tutano do osso dele, tá, pessoal? Tutano, né? Ali a fábrica do sangue dele vai ser destruída para poder receber uma nova medula desse anjo. Se o paciente faz o procedimento de condicionamento, ou seja, que é para destruir a medula, se o doador desistir, já era. Já era. É difícil falar, mas já era, porque a medula doente dele nem vai mais existir. Andrezão, vale até aqui um recado para você. Eu tive conversando com alguns médicos e eles me relataram que nesse momento está tendo muita gente que está desistindo. Você está sendo convocado para doar medula, você está sendo entra em contato, está tudo direitinho, mas em algum motivo você não está apto para doar, seja por conta do trabalho, viagem, alguma coisa. Mas saiba que nesse momento o paciente não tem tempo para esperar. Ele fez todo o ciclo de quimioterapia e ele não pode esperar muito tempo, porque senão a leucemia pode voltar. Então a única chance de cura dele é você. Então se você é compatível, foi chamado, diga sim. Tire um pouquinho do seu tempo para que você possa salvar a vida desse paciente e de toda a família. Isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida, você como ser humano, como pai, como irmão, como família, e você ainda vai ganhar uma outra família. Então não desista, vá lá, diga seu sim, vá até o final. Tire um pouquinho desse tempo para que você possa doar, porque o paciente não pode esperar, infelizmente. Eu queria fazer uma observação na doação da Giovana, que foi por punção. Punção no osso da bacia. Aí as pessoas perguntam, poxa, mas será que se eu pedir para doar pelo braço eu posso? Quem escolhe é o médico do paciente. É o médico. Por quê? Eu não vou falar o nome da doadora agora, da paciente agora, porque acho que a Giovana vai falar sobre a receptora. Mas a receptora era uma criança. Ou então ela poderia ter aplasia medular. Porque se for aplasia medular ou se for criança, eles preferem por punção. Porque quando você doa por aférese, que é pela veia do braço, por esse procedimento, na hora que você está doando, que é feita a separação da célula-tronco, da medula óssea para ir para o doador, infelizmente vão algumas células maduras também de defesa do doador, como os linfócitos. E esses linfócitos, e essa bolsa com esses linfócitos ali dentro também maduros, além da medula óssea, quando é infundida no paciente, a paciente é criança, ou tem uma aplasia medular, né? No caso a criança, eu vou falar da criança. A criança, ela sofre muito, porque aquelas células maduras dos linfócitos, que são as células de defesa da doadora, em contato com aquela criança que está recebendo aquela medula óssea ali, se for pela via do braço, ela tem muita reação. O linfócito começa a agredir todas as células dela e é difícil você conseguir fazer a imunossupressão, porque o médico consegue regular, né? E na criança é complicado, ela sofre pra caramba. Então é muito melhor para a criança pelo osso da bacia. Então, medular, né? Quem decide é o médico do paciente. Então, se você foi chamado para doar por punção, siga o exemplo aqui da minha amiga Giovana, que é bem simples, né? Ela fez a doação dela.
e foi para receptora e graças a Deus está curada e tá tudo bem. E o outro método foi o que você fez, não foi? Conta um pouquinho como é o procedimento. Na verdade, no meu caso, foi muito simples, porque eu já sou doador de plaquetas por aférese. Então, na verdade, minha veia já está até conectada aqui. É bom até tu falar que esse método, né, Dedeco, para ele ser utilizado, o doador precisa ter uma veia calibrosa. Ele olhou lá no hospital, o médico tem que ter uma boa veia, porque, na verdade, quando ele coloca aqui a agulha num braço e quando você vai doar medula, você bota nos 2 braços. Só que para doar medula óssea, você tem uma preparação antes. Você toma uma injeção que hoje em dia está sendo subcutânea. A própria pessoa recebe um isoporzinho, geralmente ela leva para casa ou para o hotel. Vou citar um exemplo, um colega que agora doou, ele é de João Pessoa e ele doou em Natal também. E ele estava hospedado lá no hotel, deram o isoporzinho para ele, a enfermeira, a equipe multidisciplinar, é muito importante também falar que eles são muito bons. O pessoal, eles preparam a gente, eles recebem todo mundo muito bem, sabe? Acolhido, né? Muito bem. Eles não querem que você tenha problema nenhum. E eles explicam, ó, tá aqui, você vai fazer isso aqui com medicamento, você vai aplicar nessa região. E hoje em dia, principalmente para quem é pré-diabético, diabético, toma insulina aqui, direto aqui na subcutânea. Então o procedimento é parecido. Você vai lá, faz aspiração, faz aplicação, todo o método, como é que é feito, muito simples. E essa dose que você toma pela manhã e pela noite desse medicamento, ele vai estimular a sua medula óssea, sua fábrica do sangue que fica dentro dos ossos, a produzir muita célula-tronco. Então essa célula-tronco em excesso, ela vai sair do osso e vai cair no sangue. Corrente sanguínea. E quais são? O que você sentiu? Cara, eu senti como se eu tivesse assim com virose, um pouquinho de dor no corpo, porque é o momento que a célula-tronco está saindo do osso e vai caindo no sangue. Aí você sente assim um pouquinho de dor de cabeça também, porque é muita célula no seu corpo. Ela começa a ser super produzida. Eu, como paciente, quando eu estava com minhas taxas muito lá embaixo, eu recebi essa medicação chamada granuloquine. E teve uma vez, como a medula está dentro dos ossos longos, tem aqui, tem na coxa, tem na... Aqui, Dedeco, eu tive um dia que eu acordei com uma dor tão grande que eu pensei até que era infarto. Mas eu era como paciente, eu estava com a imunidade lá embaixo. E como começou a superproduzir, começou a ter a dor. Aí eu liguei pro meu médico e disse, não, isso aí é por conta da medicação. Da medicação. Então isso que pode acontecer, porque o corpo tá virando bicho ali, criando novas células. Mobilizando as células para o sangue. Sai do osso e vai para o sangue. Então, assim, para que eu possa fazer a aférese, que é a separação, eu tenho que ter essas células da minha corrente sanguínea. E para isso eu tenho que estimulá-las. Então, a medula óssea é estimulada, é produzida muita célula-tronco durante 5 dias, pela manhã e pela noite eu faço uso dessa injeção. Na minha época foi intramuscular, mas hoje em dia está bem mais fácil, está subcutânea. É feito toda a questão da informação, a pessoa fica muito bem, fica tranquila. Eu fiz até um vídeo, coloquei lá no canal, mostrando para as pessoas o quanto é simples esse método por aférese, como é feito também a preparação pré-doação. E no 6º dia, eles agendam bem cedinho. Então eu vim para o Hemose, né, coletou uma agulha num braço, agulha no outro, então num braço meu sangue saiu, foi para a máquina, lá na máquina é feita toda a separação, subiu para a bolsa medula óssea, célula-tronco e voltou para mim o meu sangue de volta. Mas outras células do sangue. Outras células do sangue. E assim, esse procedimento levou mais ou menos acho que uns 4 horas. E esse tempo, como é que é? Tu fica lá na maca, deitadinho? Tava deitado, tranquilo, até um sono, dormi até um sono lá tranquilo. E até que quando terminou a doação, eu lembro que era uma véspera de feriado do dia 12 de outubro de 2013, e eu já estava preparado para viajar com a minha família. Eu tenho a gente tem um localzinho que a gente fica lá em Flecheiras, e eu peguei minha família nesse tempo, aí eu peguei a medula aqui, aí naquele momento juntou toda a equipe multidisciplinar lá, as enfermeiras, a Fran, tava o pessoal todinho, e a gente pediu a Deus para que aquela bolsa com aquelas células desse uma nova vida para o paciente. Não sabia quem era, não sabia para onde ia. Só pedia a Deus para que desse uma nova vida para aquele paciente e que para aquele paciente ficasse curado e que um dia eu pudesse dar um abraço nele. E foi o que aconteceu. Eu acabei viajando para a praia, curti com a família. Isso aqui vale ressaltar porque as pessoas perguntam. E aí, depois? Cara, viajei, passei o feriadão lá, voltei. Na segunda-feira eu fui no Hemose, pediram para fazer um exame de sangue, estava tudo tranquilo. E depois de uma semana participei de uma corrida de 5 quilômetros.
Então, assim, volta tudo... como a gente é doador de sangue, de plaquetas, a gente está acostumado a doar e teu sangue sempre renovar. Então, a medula óssea ela é sempre renovada, sempre você tem esse tutano do osso dentro de você, então está sempre renovando, está sendo produzido, então não vai fazer falta para você. Pelo contrário, um pouquinho que você doa vai ajudar muita gente. E é bom demais falar sobre isso, que a medula renovada. A Giovana falou que 15 dias depois da doação, a medula está totalmente regenerada. Uma vez a pessoa chegou para mim e perguntou: André, se eu doar para alguém que eu não conheço, doei, vai que alguém da minha família precisa de mim, eu posso doar de novo? E essa pergunta é pertinente. Sim. É para gerar uma preocupação. A pessoa tem irmãos... Meu filho me perguntou essa semana, fez essa mesma pergunta. Eu disse, cara, pode. Quantas vezes for necessário? Eu fui explicar o processo daí. E às vezes, mas isso é importante. Às vezes o familiar não necessariamente vai ser compatível, né? Não. Eu tenho 2 irmãos. Eles não foram compatíveis. 2. Eu conheço história que tem 8 irmãos, um foi compatível. Então pode ser que uma pessoa lá no Japão é compatível com você, mas no meu caso, não tinha ninguém no Brasil compatível comigo. Pois é. A minha doadora foi encontrada nos Estados Unidos. 100%? Não era 100%, foi 90%. Mas diante de todos os testes, de anticorpos, não sei o que, julgaram que seria uma ótima opção. E deu tudo certo. Então, essa questão da compatibilidade, traz para mim no pensamento de que é importante você doar sem necessariamente não ver a quem vai ser beneficiado. Porque a compatibilidade ela pode ser a mais determinante ali, no sentido de que você doa aqui, mas uma pessoa lá no outro lado do planeta vai ser beneficiado, da mesma forma que as pessoas que estão doando nos outros países podem beneficiar pacientes aqui. E é mais um sentido altruísta da coisa. É isso mesmo. O recado é esse. O mais gratificante, né? Desculpa, Dedé. Os 6 meses depois, como eu recebi a notícia que a medula tinha pegado. É uma felicidade enorme. A gente não sabe quem é ainda, né? É importante falar isso, sabia, Mas Giovana? só em você saber que a medula pegou, você já fica numa felicidade muito grande. A missão foi... Missão quase cumprida, né? Que falta aquele abraço depois. Mas... As pessoas perguntam nesse caso, falam assim, vem cá, você doa, e depois com quanto tempo você pode saber informação, pode quebrar o sigilo para conhecer o paciente? Eu tive com 6 meses. Eu tive com 6 meses após... Eu tive do Redondo, ele me ligou que a medula tinha pego. Na verdade, eu recebi uma cartinha anônima. Que legal. Eu recebi a cartinha anônima. Depois de 12 meses, pode trocar a carta, né? Primeira notícia, 6 meses. E que a medula tinha pego, a gente fica... a gente já fica feliz, né? Já pegou, né? Missão cumprida, né? Quase. Eu sabia que era criança? Tu tinha essa informação? Ela desconfiou por causa Deixa eu desconfiar carta, né? pela carta. Tá bom. Que eles cortam, né? Qualquer identificação. Eu escrevi uma e recebi outra. Quando eu recebi, eu identifiquei que era uma criança por quê? Porque tinha uns coraçãozinhos. Tinha o nome. Era uma carta escrita à mão, escaneada? Escaneada? Não, uma cartinha à mão mesmo. Não, mas chegou por e-mail. Chegou pelo e-mail. Então, tava Se escaneado. tivesse trazido essa carta, seria bacana. Eu tenho aqui no meu telefone. Isso aí é coisa pra... Cara, que gera conteúdo. Eu disse assim, meu Deus, é uma criança. Aí você leu e... Eu leio e pronto. Chorar, comecei, né? Isso aí vale a pena destacar aqui mesmo, porque muitas pessoas perguntam isso. Aí, no caso, assim, você doa. Aí, as pessoas perguntam, mas com quanto tempo eu posso saber informações? Então, não é de quando você doa, é quando a pessoa recebe a medula. Então, você já é informado, fala assim, ó, o paciente recebeu sua medula. Então, a partir de hoje, você pode contar 6 meses para você saber notícias do seu doador. Se deu tudo certo. Aí, depois de 6 meses, a gente manda mensagem. Deu tudo certo? Deu tudo ok, tá tranquilo. Ótimo. Aí, depois, 12 meses, você pode receber uma cartinha anônima. Olha só que bonitinho. Olha que linda. Aí, ó. Nossa, mesmo. É criança, não tinha como ser, né? Aí, ó. Aí ela recebeu a cartinha anônima, pessoal. Deixa eu ler aqui, gente. Eu vou mostrar pra câmera. Agradeço a Deus por sua vida. Que Deus continue lhe abençoando. Obrigado. Final de ano, de dezembro. O meu presente de Papai Noel foi essa cartinha. A pessoa recebeu um negócio desse, claro que eu era uma criança. Nossa. Não tem escrita como não à ser, mão. né? Que delícia, cara. E assim, pessoal, existe uma coisa que depois de 12 meses, você pode mandar uma cartinha, porque tem países que você pode... Deu certo? Então, tem países que você doa que não pode quebrar o sigilo. Mas você pode se comunicar por carta anônima. Acho que a Duda foi uma que mandou a carta. Coincidentemente, também ela recebeu uma da doadora dela, que era de outro país, que não poderia quebrar o sigilo. Acontece. A França, a Itália, acho que Portugal. A Alemanha pode.
Então, é bom deixar claro aqui para as pessoas. E depois de 18 meses, né, Andrezão? Depois de 18 meses que a gente pode quebrar o sigilo para conhecer. Para o Redome. Agora, uma coisa que precisa ser bem frisada, as duas partes precisam estar de acordo. Vai que o doador foi daqui, eu doei, não importa para quem foi, não preciso conhecer. Vai que acontece isso, né? É porque nós brasileiros temos esse calor, essa emoção, mas outros países já são mais frios, já são mais tranquilos. E aí, se qualquer uma das partes não mostrar interesse em conhecer, nada feito. O doador nunca vai conhecer o paciente, então ou o passa paciente por nunca um vai trâmite dentro do Redome, né? Teve agora teve um rapaz de Natal, ele até da área da saúde, ele trabalha na Liga contra o Câncer lá em Natal, e ele foi chamado para doar medula, ele doou para o Reino Unido. Aí quando foi recente, chamaram ele lá para um programa de TV lá na Inglaterra para fazer um encontro com a criança. Então assim, é bacana. E eu participei agora de um evento, do encontro de medula que teve, de bancos de medula lá na África do Sul, lá na cidade do Cabo. E foi muito bacana, porque a gente está aqui no Brasil, a gente vê que para você fazer o cadastro, você tem que ter 18 a 35 anos, coletar um tubinho de sangue desse, seu sangue vai ficar no banco lá do Redome até você completar 60 anos. Que as pessoas perguntam, poxa, mas só vou poder doar até 35? Não, para fazer o cadastro até 35. Uma vez cadastrada, você fica no banco até completar 60 anos. E é sempre importante manter os dados atualizados, porque um dia você pode ser chamado. E eu olhei lá no banco de medula de outros países e conheci da Índia, banco de medula da Índia, banco de medula da Grécia, Chipre, Reino Unido, Alemanha. Alemanha, eu não sei o que está acontecendo agora, porque está tendo um grande número de doadores da Alemanha doando para o Brasil. Eu até brinco, a água lá deve estar batizada e tal. É o segundo maior banco, né? É o segundo maior banco do mundo. Então, eu vejo que esse nosso trabalho aqui voluntário, que a gente faz de coração, porque Deus toca o coração e vira uma missão, a gente vê que tem que ter muita educação. Por isso que a gente insistentemente, até a gente repete muitos vídeos, porque é aquela coisa, o mar tá calmo, né, André? Né, Giovana? O mar tá calmo, mas de repente começa a vir umas ondas que o paciente começa a ser diagnosticados e daí vem tudo de novo. Depois, calma, acalma o mar, depois começa a vir novas ondas e a gente sempre repetindo os mesmos vídeos. Eu doei já tem o quê? Vai fazer 11 anos da minha doação de medula óssea. E desde que eu doei até hoje, quanto de gente que a gente ajudou a esclarecer e sempre repetindo os mesmos vídeos e sempre com alegria no rosto e com essa vontade de ajudar. Cada campanha que a gente faz não salva só um André, né? Poxa, o André teve Quantos André não foi salvo com a campanha? Eu lembro que o André teve uma campanha lá no trabalho dele, um rapaz da empresa que ele trabalhava em São Paulo foi compatível, ele foi doar, bacana. Teve, assim, o mais legal quando a gente faz campanha, lá na minha cidade eu conheci uma menina que, quando eu estava internado, ela se cadastrou nas campanhas que eu fazia lá em Maranguape, ela se cadastrou para o meninozinho da placa. Ela se cadastrou, porque eu vi o meninozinho da placa, parece que o pai dele estava precisando, ela sabia nem quem eu era. Eu fui e me cadastrei, que o Hemócio estava lá em Maranguape. 2, 3 anos depois, eu encontrei com ela em uma nova campanha lá em Maranguape. E a menina, ela já doou medula. Ah, você já doou? Eu fui conversar com ela. Não, porque na época eu doei para um meninozinho que estava procurando a medula pro pai dele. E ela estava conversando comigo, ó. Eu dei um abraço nela, eu digo, putz, já valeu a pena. Porque o meu diagnóstico, o meu tratamento, e tudo já ajudou a salvar outra pessoa. Isso é forte, bicho. E uma coisa que eu queria deixar registrado aqui para vocês, eu acredito muito na força de Deus, dos anjos, sabe? Essa parte espiritual. E a gente que trabalha, como eu falei, eu trabalho com oncologia já há mais de 15 anos, e eu já vi muito milagre, já vi muita coisa. E eu observei que você, que está assistindo aqui esse nosso bate-papo, se você teve o coração tocado, quer saber mais informações? Busque mais informações, que talvez você possa ser compatível com alguém. Eu comecei a observar muito isso. Assim, não é um acaso. São as coisas que acontecem. Outro dia, um rapaz de Campinas entrou em contato, que ele já era doador de sangue, e queria saber como é que é a doação de medula óssea. Eu expliquei tudo direitinho. E eu falei, cara, mas por que você se interessou? Não, me deu vontade e tal. Eu falei, você vai ser compatível com alguém. Não demorou 1 ano. Ele mandou mensagem chorando, dizendo que o Redome tinha entrado em contato, que ele foi compatível com alguém que estava fazendo os testes. E outro dia eu estava com meus filhos, como eu viajo muito, né? Aí eu peguei um final de semana com a família, desci para a piscina, e eu conversando com eles na piscina, eu falei, cara, vou fazer uma live. Eu mal faço live, você me conhece, quando não abro o computador de domingo,
Aí eu subi, almocei, abri o computador, criei uma live lá na hora para falar sobre a importância, sobre medula óssea, doação de medula óssea. Pô, você acredita que eu não... Aí, geralmente, o que é que a gente faz quando vai participar de live? A gente compartilha o link. Ó, galera, vai lá, dá o like, compartilha com os amigos. Não, eu só fiz abrindo, compartilhei com ninguém. E daí tinha uma pessoa online lá acompanhando a live. E eu falei, você é de onde? Tal. Ele falou, sou de João Pessoa. Como é que faz para doar? Eu falei, você pode doar para assim, assim. Comecei a explicar para ele a live toda. Aí, no final, eu perguntei, cara, mas por que você está querendo saber tanta informação? Ele, não, porque eu fui chamado pelo Redome. Sério? Mentira? Eu tava aqui na rede procurando. No canto certo, né? Eu tava procurando, aí apareceu aqui online justamente, tire suas dúvidas sobre doação de medula óssea. Eu falei, cara, na verdade Deus tocou meu coração, pediu para eu fazer aquela live que era para você. E o que aconteceu? Ele foi, tirou todas as dúvidas. Aí ele foi, o Redome, ele mora em João Pessoa. Aí para ir para Natal, 2 horinhas, né? Daí ele pôde esclarecer todas as dúvidas, queriam mandar passagem para ele 10 horas de voo, queria fazer conexão, sendo que Natal são 2 horas para João Pessoa. Aí ele falou, Dedeco, eu posso pedir para ir de carro? Claro, poxa, você vai lá, avisa que você mora próximo, você vai com sua esposa e tal. E eles mandam o custo do combustível, mandam tudo. Aí ele, tá bom. Aí foi, avisou, foi de carro, fez a doação, doou. Aí ele falou, Dedeco, tem mais uma dúvida. Eles falaram que minha medula vai ser congelada. Tem algum problema? O que é? Eu falei, não, o que acontece? O Andrezão sabe disso. Que quando o paciente vai internar para transplante, para receber o transplante, lembra aqueles 10 dias antes, é feito um cálculo para o doador doar. Eu doei no dia 9 de outubro. O paciente recebeu dia 11 de outubro. Até 2 dias antes ele pode receber a medula. Só que ele internou antes. 10 dias antes de receber a medula. Entendeu? Então, se ele recebeu no dia 11, então ele internou no dia 1º de outubro. Então, nesse intervalo que acontece sobre a questão do que você doa, o paciente interna para poder receber essa medula, no caso dele, eu falei assim, pode acontecer alguma coisa, o paciente pode ter tido ativou algum vírus, ou então pegou uma gripe, alguma coisa, justamente naquele momento que ele não pode receber a medula, não poderia internar. E eu falei, por isso que ele vai ser congelada, e quando ele melhorar o estado dele, ele vai receber a medula. Congelado e é dado, né? E é dado. O ideal, né, que a equipe médica fala que seja uma medula fresquinha. Isso, sem estar congelada. Mas também tem todo um procedimento, um protocolo para não gerar risco nenhum. E também nisso aí, Andrezão, ele deixou bem claro lá no Redome. Aí entraram em contato com ele depois. Falaram assim, só para avisar para você que a partir de hoje, o paciente recebeu a medula hoje, tá bom? Então você vai contar a partir de hoje os 18 meses lá, para poder quebrar o sigilo. Ele, tá bom. E é para uma criança e é de outro país. Ele não sabe que país é, mas sabe que é para criança e para outro país. Então, assim, ele doou e soube que a criança recebeu. Então, ele só estava preocupado, aí a gente esclareceu, tirou essa dúvida. E que o importante é que fique em orações, né, para que dê tudo certo e que um dia ele possa conhecer e ganhar uma nova família. Eu tive um presente, né? Isso aí foi bacana. Sim, conta isso. Que com 18 meses eu estava até no trabalho, o Redome entrou em contato comigo perguntando se eu podia entrar ao vivo, né? No aplicativo. Quando eu entrei, estava lá a mãe da Noemi e Noemi agradecendo a medula. Eu fiquei em estado de choque, né? Que me pegou muito de surpresa. Depois que teve essa troca de quebra de sigilo, eu e a mãe dela ficamos se comunicando. A gente se tornou uma família, todo dia a gente se liga. E recentemente, né, a gente teve um encontro em Salvador. Mostra aí a camisa aí que eu doei medula óssea. Eu doei medula óssea e recentemente a gente teve um encontro em Salvador. Que é coisa de louco. E a criança, ela é de Feira de Santana e nunca tinha ido à praia. E foi encontro onde? Na praia. Na praia. Foi tudo assim. Cara, sensacional. Dedeco ajudou muito. Porque assim, é muita emoção. Eles não podiam vir até a mim, né? Naquele momento. Eu digo que não, eu vou até a eles. E era seu sonho, a gente sempre era falava, meu né? sonho, eu sempre me comunicando com o Dedeca, e todo dia falando com a mãe da Noemi. O mais gratificante disso tudo, quando você vê naquele paciente curado. Dá um abraço, né? Dá aquele abraço, eu assim, sou mãe, mas é um sentimento tão diferente. Porque tem um pedacinho de você, né, ali. E para mim foi muita emoção. O Dedeco fez parte dessa emoção, me ajudou muito. E graças a Deus, hoje a Noemi está curada. É essa emoção que a gente quer que vocês sintam. A paciente, a família de Feira de Santana, do interior da Bahia, eles são agricultores, são muito simples. E toda vez ela recebia mensagem, vídeo dela, mandava para mim, olha aqui, como é que tá a Noemi, mandava beijo para ela e tudo. Eu quero ir a Salvador. Falei, calma, a passagem agora tá cara, vamos esperar o momento certo, baixa a estação, que dá certo. Aí coincidiu
de pegar. Entrei em contato com a Emoba lá na Bahia, o pessoal da imprensa lá, muito bacana, contactou a TV, fizeram uma matéria aí com ela, o encontro, e foi muito legal porque no dia eu estava intermediando tudo e o pai da paciente estacionou ao lado do local onde ela estava hospedada. Nossa, Giovana também, eu chamei eles para um local para eles ficarem. E aí, só que ela não estava lá. E ela ia chegar, eu falei, pronto, ela vai chegar, vai ver elas aqui. Ela eu ia conhecer, né? Porque eu já conhecia através da... aí eu consegui tirar elas para um local, aí deixei a família ali esperando. Até o pessoal chegar, né, e tudo, para poder fazer porque eu não queria que eles se encontrassem antes. Sim. Mas graças a Deus deu tudo certo. Tá aí também essa matéria, esse encontro muito bonito para que vocês possam assistir e sentir a emoção. E eu olho para Noemi, é uma meninazinha linda, tão carinhosa. Quando ela me viu, ela veio e me deu um abraço. E a gente vê um abraço verdadeiro e sincero, sabendo que eu só recebi esse abraço porque essa minha amiga aqui, disse sim, doou um pouquinho dela e salvou a vida de toda a família. Que venham muitos testemunhos aí para frente para que a gente possa contar e tocar mais corações. Mas foi história. Mais que eu passei na vida. Aguenta? Rapaz, é muita história bonita. Porque... Eu nem contei a minha ainda, imagina. É uma emoção única que eu passei na minha vida, assim, que eu quero passar mais ao lado dela, né? Mas naquele momento ali, foi muita emoção, assim. Eu acho que todo mundo que estava assim, tomando banho na praia também se emocionaram junto comigo. Tem um vídeo, né? E assim, os pais não é nenhum presente que Deus me deu. É outra família, né? Hoje eu tenho outra família além da minha. Vocês ainda mantêm contato? Tem, todo dia. Agora ela me mandou um recado. Ela tá vindo agora. Tá vindo. Ela tá vindo pra Deixa Fortaleza. surpresa. Surpresa. Pedro, e agora? Mas aí vai entregar já a surpresa, então. Não, né? mas talvez... É assim, mas foi um momento único pra mim. Eu acho que eu nunca vou passar... Sabe o que foi mais bacana? É que ela ficou lá em Salvador e tinha piscina no local lá e tudo. E aí eles foram lá pro local onde ela estava. Ela foi pra piscina, brincou, aquela alegria. E eu falei, poxa, muito, muito legal. Ainda bem que deu tudo certo. Ela faz tratamento hoje em Curitiba ainda, né? Na verdade, o paciente é um acompanhamento. E eu que estava lá na recepção, lá em Curitiba, no Erastinho, no hospital lá em Curitiba. E eu tô conversando com a pessoa. Aí tá o pai dela lá dentro com ela. Aí escutou minha voz. Falou, acho que o Dedeco tá aí. Aí foi lá fora falar comigo. Escutei, reconheceu pela voz. Então, assim, é muito bacana a gente poder testemunhar, participar de todo esse momento. E eu fico feliz pra caramba. Me emociono, o André mesmo sabe, sou chorão mesmo, gosto, eu sinto... Não tem como não ser, né? O meu coração... eu quero que... Qual é o motivo maior, né? Que mais pessoas sintam essa emoção que marca a sua vida. Sua vida... Você vê a vida de maneira diferente. Sua vida muda. O mundo precisa ser mais solidário. Hoje em dia está tendo muita polarização. E, infelizmente, por conta de time de camisa ou então partido político, as pessoas estão se dividindo, se afastando, brigando, um xingando o outro. Mas a gente mal sabe que amanhã ou depois um ou outro pode estar precisando. Esse mundo dá muitas voltas. Então é muito bom você ser grato, você estar com saúde e poder doar um pouquinho da sua saúde. Isso aí é uma gratidão a Deus para que você possa retribuir. E esse pouquinho que você doa faz uma diferença danada. Você não imagina que se você é um doador frequente, você fica olhando os bancos de sangue com estoque baixo, mas nesse momento tem muitos pacientes fazendo tratamento que precisa. Eles ficam... para você ter uma ideia, o paciente oncológico ou transplantado, eles ficam com o mínimo. Só para você ter uma noção de plaquetas, por exemplo. O mínimo de uma pessoa normal é 150 mil plaquetas. O paciente fica com quanto, Andrezão? 15 mil? Quantos? 20 mil? Período, 10, 15, 20, ele sobe 10. Ele só vive com aquele pouquinho. E aquele pouquinho que ele vive durante o tratamento é por causa da sua doação. Então, seja um doador frequente. Plaqueta só pode doar homem? É porque homem tem uma veia mais calibrosa, mas mulher pode doar. Mas eu vejo mais homem por causa da veia mais calibrosa. Tem alguns critérios. Tem alguns hemocentros que dizem assim, que não pode ter tido filho. Tem algumas coisas que eu também não compreendo muito bem. Tem um negócio que eu gosto muito de falar, quando eu vou estimular as pessoas, é assim, você pode ser a resposta. A resposta de quem, André? Você pode ser a resposta de oração de alguém. Forte, né? Muito, muito forte. E eu acredito nisso. Porque quando a gente é diagnosticado, eu digo a gente, um paciente é diagnosticado e precisa encontrar um doador, a primeira coisa que a gente faz é orar para que Deus mande uma pessoa. Porque
eu acredito de verdade que ter outra pessoa geneticamente com você no mundo não é o acaso. Quem cria é Deus. No que eu acredito, quem cria é Deus. A minha fé, quem cria é Deus. De novo, a nossa digital não é igual a de ninguém nesse mundo. Por que biologicamente, geneticamente, Deus vai lá e coloca outra pessoa no mundo igual a você? Por qual motivo? Eu creio que tem. Né, eu estou falando a nível mundial. Quando você vai para o mundo, é 1 milhão a chance. 1 em 1 milhão. Então eu creio de verdade. Eu sou muito espiritualizado, creio em Deus, tenho a minha fé. E a minha doadora, ela foi a resposta que a oração que eu fiz, a oração que minha família fez para que fosse encontrar um doador. E Deus, como resposta para as minhas orações, enviou a Trista. Hoje eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. A gente se fala, faz vídeo, tudo. Eu vou aí gastando meu inglês com ela. Ela sabe de verdade o que ela é importante para mim, mas eu acho que somente com um abraço forte eu vou conseguir passar quanta importância ela tem na minha vida e na vida da minha família. Quando ela olhar a tua família, olhar o Davizinho, todo mundo vai, caramba, como assim? Então a campanha que eu faço, o modo que eu faço é: você pode ser a resposta da oração de alguém. Então, cara, vocês dois aqui, minha doadora não está aqui, os diversos outros doadores de medula não estão aqui, mas vocês dois estão aqui representando todos os doadores. Então eu quero dizer assim: eu amo a vida de vocês. Eu amo a vida de vocês. Deus ama demais a vida de vocês. Porque Deus só dá grandes batalhas e grandes missões para quem Ele confia. Então Ele confiou a vida de outras pessoas a vocês dois. Vai fazer chorar, né? Muito bem, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. A Bíblia fala que nós devemos ser sal e luz aqui na terra. Vocês são luz aqui na terra. O exemplo de vocês influenciam diretamente outras pessoas. Quando a gente fala assim, Felipe, a doação de medula não salva apenas a vida do paciente. De fato, salvou a vida do paciente, diretamente salvou a minha vida. Mas as pessoas que me amam, como é que ficam? Sim, a família. Meu filho tinha 1 ano de idade. Se não fosse a doação da Twista, ele tinha crescido sem um pai e eu não teria a oportunidade de ver ele crescer. Os passos dele, ele crescer, brincar comigo. A minha esposa, de forma muito prematura, tem o status de viúva. Eu brinco com a viúvona lá, bonitona e tal, novona. Não deixou. Não deixou. A mulher que eu amo. Meus pais não tiveram desprazer em vida de ter que enterrar um filho. Quem é pai, quem é mãe, não consegue nem imaginar o que é ter que enterrar um filho. Eu acredito no ciclo da vida. Não está em nossas mãos. Mas alguém como vocês pode estar ali sendo usado por Deus para salvar alguém. E a família, para não ser uma frase clichê, eu sempre gosto de dizer: meu filho, minha esposa, meus irmãos, ela evitou que um ciclo enorme de tristeza acontecesse. Isso que você falou, eu endosso, porque Aí eu fico... a coisa seguinte, como eu falei que às vezes a gente fala e toca o coração das pessoas, esses vídeos que a Giovana faz, que eu faço, que o André faz, os colegas Pro Medula, o Luiz Fernando, né? Tem o Soldador de Vida, os meninos lá de Lavras. Eu não quero esquecer das pessoas, mas tem tanta gente que ajuda na causa que tem um movimento grande. Tem um movimento bem bacana, tem uma onda do bem que a gente chama. E eu sempre falo que o importante é a gente sentir o coração tocado e a partir daquele momento Deus está falando com você, os anjos estão falando com você, porque naquele momento no leito do hospital tem uma mãezinha que está rezando, está pedindo a Deus e de repente do nada acontece com você, de você estar tomando café em casa, café da manhã, aí você fala, caramba, tem que me cadastrar como doador de medula. Como é que tu tá tomando café e de repente vai lembrar de se cadastrar como doador de medula? Foi você que lembrou? Foi o Espírito Santo ali agindo, rapaz. Exatamente. Então, eu lembro de uma paciente que estava fazendo um tratamento aqui em Fortaleza, que eu estava lembrando dela. Aí, ela falou que estava precisando de plaquetas. Eu falei, cara, não tem que doar para ela, mas eu tenho que arrumar um tempo. Eu não conseguia tempo. Aí tinha hora que eu estava de manhã tomando café da manhã, quando menos esperava, ela veio na minha cabeça, ó, tem que doar plaquetas para a pessoa. Aí eu, caraca, aí teve um dia que eu comentei com a minha esposa, eu falei, caraca, eu vou ter que doar para essa pessoa, porque tá toda hora na minha cabeça vindo para eu doar.
E se de repente acontecer alguma com ela e eu não doar, eu não vou me perdoar, eu vou lá doar para ela. E naquele momento eu deixei tudo que eu estava fazendo, que tinha as coisas, e aproveitei, fui doar e fiquei doando. Ela nunca soube quem eu era e tudo, mas como a gente fala, a gente doa de coração. Mas eu senti algo muito forte, assim também como na sua campanha. Quando eu saí, que a pessoa falou que ia ter a campanha pro André, lá na Praça das Flores, eu vim e passei no Emoce e conversei com a Fran. A Fran, eu acho que eu vou lá amanhã. Tô sentindo uma coisa e tudo, você vai. E bota a camisa, eu doei medula óssea, porque eu não botava, eu não gostava de falar antes. Ela falou, não bota, você tem que mostrar, porque vai servir de exemplo para outras pessoas. Eu olhei com um lado diferente. Falei, eu vou. E quando eu cheguei em casa, eu falei, minha esposa, Maurício, prepara a Bebele, bota uma roupinha, vê os Bruno e o Vitor também, para ver se coloca alguma coisa aí pra gente sair cedo. Ela, tá bom. Pô, e ela foi lá, acordou cedo, vestiu a Bebele e tudo, botou e foi. E eu fiquei lembrando que toda hora vinha na minha cabeça para eu ir. Eu tenho que ir, eu tenho que ir. E isso acontece bastante, porque há um movimento, né, o Espírito Santo, os anjos, Deus, tudo que toca o coração da gente para que a gente possa fazer essa ação, para que a gente possa... a gente começa a ser cobrado de maneira inconsciente. Você do nada não, né, Andrezão? Não existe do nada. Então, assim, você acaba sendo... Não é mais sendo aquela pessoa de antes, a gente muda, né? Muda. Então, o que eu vejo, que quando a gente manda mensagem, hoje em dia eu não estou olhando muita quantidade, não. Hoje em dia eu estou olhando qualidade. São aquelas pessoas que têm o coração tocado. Então, você que teve o coração tocado, busque mais informações, que através de um tubinho de sangue desse, vai fazer a análise do seu HLA, e você pode ter uma digital, né, Andrezão? Compatível em qualquer local do mundo. E isso é muito bacana. Isso você pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E eu tenho certeza, que virão muitos capítulos aí desse livro com histórias, com testemunhos, para que a gente possa emocionar mais pessoas aí por esse mundo. Com certeza. Eu tô até... Eu fiquei bem tocado as histórias que vocês contaram. Eu tenho certeza que o público que tá escutando a gente no carro agora, ou então enquanto faz academia, trabalhando, com certeza eles vão se sentir tocados. E eu estava pensando, né, a população brasileira são mais de 200 e poucos milhões, mas alguns dados do Redom me mostram que só 5 milhões aproximadamente, né, são cadastrados. Então isso é um pouco mais que 1 ou 2% da população brasileira. Então, assim, eu acho que fazer esse apelo para a população se cadastrar, todos eles falaram, ele trouxe até o tubinho, né? A coleta desse tubo ela é simples, é como se fosse uma coleta no laboratório, né? De fazer exames de glicose, é muito igual. Exato. É o mesmo tubo que se faz um hemograma, por exemplo. Então, fazer esse apelo. Também falamos aqui do aplicativo. Baixe o aplicativo no celular e vamos, então, estimular que mais cadastros, né, possam ser feitos aqui no Brasil. Infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, por mim também, a gente está encerrando esse episódio, mas eu espero que a gente possa fazer mais episódios, que a gente possa trazer mais histórias. E eu queria deixar aqui o meu agradecimento especial a vocês que puderam se disponibilizaram a vir a falar sobre a importância da doação de medula óssea. E eu vou pedir que vocês, cada um de vocês, deixe uma mensagem final para o público que está assistindo a gente. Como você aí, pode ser um anjo na vida de alguém. Então, se você já é cadastrado, atualizar o Redome. Se você não é cadastrado, que tem de 18 a 35 anos, lá no Hemocentro mais próximo, e seja um anjo na vida de alguém, né? Como eu fui, como ele foi, nós salvamos toda a família. Alguém aí do outro lado pode ser também, né? Um anjo na vida de alguém. Verdade. Na mensagem que eu deixo aqui é para você jovem. Você jovem que está cursando ensino médio, ou então está na faculdade, que é esse público-alvo que a gente agora está direcionando, que é um público que precisa ter o coração tocado, para que possa saber que você é muito importante, tanto para doar sangue, tanto para doar plaquetas, também como cadastrar medula óssea e também ser compatível com alguém para ajudar a salvar vidas. Então, se você teve o coração tocado, busque mais informações, que vai ser um grande prazer a gente poder esclarecer, tirar todas as dúvidas sobre mitos e verdades, sobre cadastro e também sobre o processo de doação de medula óssea. É muito simples, tá bom? Grande abraço e que Deus abençoe a todos. Recado é importante, né? Mas, gente, você está me escutando aqui, né? Você está me vendo aqui.
Hoje eu só estou aqui, abaixo de Deus, por conta que alguém tomou uma decisão, tomou uma atitude que realmente salva vidas. Se eu estou falando aqui, é porque essa pessoa foi lá, fez um dia um cadastro. 10 anos depois também, foi que ela foi compatível com alguém, no caso eu, e ela seguiu com a doação dela até o final. E como eu já falei aqui, esse ato de amor, esse ato de generosidade, evitou que um ciclo enorme de tristeza acontecesse. Se isso não é forte para você, eu não sei o que pode ser. Mas você tem a possibilidade de fazer a diferença na vida de alguém também. Entenda que a cura de alguém corre nas suas veias. A cura de alguém está dentro de você. Cabe você entender se isso é importante ou não. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: seu ato de amor, seu ato de generosidade pode aumentar cada vez mais a corrente do bem e chegar para quem precisa. Então, se dirija ao hemocentro mais próximo da sua casa, faça primeiro o seu cadastro como doador de medula. Ah, André, eu não tenho mais idade, eu tenho mais de 35 anos. Pense rapidamente, quantas pessoas você conhece no seu ciclo de amizade familiar que são abaixo de 35 anos? Pensou? Vá conversar com essa pessoa sobre o assunto. Esse é o recado que eu estou para deixar para vocês. Seja também um doador, influenciador. E qual é o arroba? Arroba Flamedula, é isso? Nosso Instagram é Flamedula10 e as outras redes sociais é arroba Flamedula. E dos caçadores? Arroba Caçadores de Medula. Lá eu converso com o paciente, converso com doadores, falo sobre a vida oncológica, a gente dúvidas. Tira essa jornada toda. Excelente. Pessoal, muito obrigado mesmo. Foi gratificante para mim como pessoa e posso dizer também para o Instituto Proemo, é extremamente gratificante ter vocês aqui, sempre muito parceiros e é com muita alegria, né? Então a gente fica aqui com mais um episódio do podcast Conexão Hemosaúde e forte abraço, pessoal. Tchau. Até mais. Cheiro.